Vamos lá. Fala galera, Sailingcast. Estamos aqui hoje num episódio inédito, aqui em San Diego, né, com a vista da praia aqui no fundo que você pode ver. Estou com meu amigo Christian Kittler. Seja bem-vindo, Chris, e obrigado por aceitar o convite e participar do Sailingcast, hein, cara? Show de Não, bola. seja bem-vindo você, né? Na minha área aqui, né? Você que é na verdade você que é o meu É convidado aqui, né? verdade. Sailingcast está aqui na Califórnia, em San Diego. Eu vim aqui para San Diego e sabendo, obviamente, que o Chris, um amante do esporte, amante da vela, amante do triatlon, da corrida, da bike, qualquer esporte, esse cara aqui é apaixonado, né? Sabendo que ele mora aqui em San Diego, eu fiz um convite para a gente bater esse papo aqui, fazer um Sailingcast, um Pocket Sailingcast, né, Chris? Pois E é. aí, como é viver em San Diego, Cris? Conta aí um pouquinho pra gente. Como é a vida em San Diego? Cara, minha relação com San Diego começou em 96. Na verdade, em 94, que eu vim aqui com os meus pais. E a gente veio fazer uma viagem pela Califórnia e tal. E aí, interessante você, Sailingcast, estar falando disso, porque meu pai era velejador, né? E aí eu peguei, o meu primeiro esporte foi a vela. Eu sabia de você, mas não sabia Por que seu pai influência era dele. velejador. Foi influência dele, Yacht Clube Santo Amaro, né? O celeiro, né, da vela no Brasil, né? Em São Paulo, né? Grandes campeões saíram de lá. E aí a gente chegou na cidade, né? Aí eu comecei a ver uns banners pela cidade. America's Cup. America's Cup, America's Cup. Cara, eu falei pro meu pai, a gente nem sabia. Entendi. Cara, tá rolando a America's Cup aqui, Que legal. né? E aí a gente ia ficar 2, 3 dias, a gente ficou uma semana por causa da America's Cup, né? E assistimos a regata, né? A época que a America's Cup, na minha opinião, era, né, muito mais charmosa, né? Porque era aquela coisa mais estratégica dos barcos iguais, os 12 metros, né? Na época. Os 12 metros, famoso 12 metros. E a gente ficou aqui, cara, Que legal. assistindo. A gente alugou um barco para assistir as regatas. E, né, na época era o Dennis Conner, o Stars and Stripes. Tinha a primeira, lembro da America Tree, era aquela a tripulação feminina. Sei. E a gente assistiu a primeira regata, acho que as mulheres ganharam do Dennis Conner, na primeira regata. É verdade. E, cara, o cara ficou louco, né, cara? O único que ganhava sempre a America's Cup, né? De repente tomar um... Ganhava e perdeu, né? Quando perdeu da Austrália, foi o Dennis Conner que perdeu para os australianos. E, cara, eu sempre tinha essa coisa da America's Cup, né? Cara, o America's Cup, para quem veleja, é o ápice, né? É a Fórmula 1. E, cara, eu falei, olha só, eu tô em San Diego, assisti a America's Cup. E você já velejava lá no Já velejava, mas na verdade, na época que eu vim pra cá, eu já não estava tão conectado mais com a vela, porque eu comecei a jogar tênis, cheguei a jogar tênis profissional e tal. É verdade, tem o tênis também, você eu tava no tênis nessa época, mas a vela nunca saiu, né? Eu na transição, eu acabava treinando tênis a semana inteira e de final de semana eu ia velejar, né? Foi por isso que até comecei a jogar mais tênis, porque durante a semana não tinha essa coisa de ir para represa, de treinar a vela. Acho que isso até mudou um pouco hoje. A vela era um esporte mais de final de semana. Então eu preenchi a minha semana jogando tênis, e aí o tênis começou a ganhar mais relevância, tal, eu fiquei mais competitivo. Mas a vela sempre esteve presente, né? E, cara, tô em San Diego, America's Cup, né? E tem um negócio legal, porque na minha casa aqui, eu tenho o Australia 2, eu tenho o casco dele na minha sala de almoço, de jantar, que eu comprei. Aquela meio casco, né? Meio casco. Cara, lindo, maravilhoso e, cara, de um barco icônico, que foi o Australia 2, né? Tem até no Netflix, tem um documentário. Cara, então assim, é muito emocionante ver isso, né, cara? A história do America's Cup e poder ter presenciado ao vivo aqui, né? Naquela época, né? Posso imaginar. Hoje mudou completamente e tal. Enfim, é outra... E você começou, então, no ICSA, lá em Santo Amaro, e
com influência do seu pai, porque já velejava. E seu pai velejava em que barco? Meu pai, ele velejava de snipe e no final da carreira de vela dele, de fim. De fim. Pô, fim é um barco... Ele era, assim, era daquela geração, porque assim, todos os caras top eram do fim. Né? O cara que é vamos dizer, a lenda, que é o Bruder. Eu não conhecia ele, mas meu pai falava muito dele, era um cara assim, fora de série. E aí você teve Carlos Bícaro, Alex Velter, esses caras todos, Reinaldo Conrad, todos esses caras eram caras do fim, né? O fim era uma classe muito prestigiada, né? Muito técnica, né? Extremamente técnica, uma classe muito técnica, né? Porque é um barco ali que tem infinitas regulagens, né? Mastro, né? O mastro com bem mais simples que um laser, tal, né? E aí e precisa ser grande para velejar no fim, né? Seu pai... Meu pai é mais alto que eu, mais né? Um cara grandão, Caramba, quantos você tem? Eu tenho em 94, meu pai tem 96. Caramba. O fim é uma classe que precisa de bastante corpo, né? Peso para poder velejar. Mas você também consegue, né? Com o mastro, com o tipo de vela, você consegue também dar uma... Mas é um barco que você vai ter que fazer força, né? Mas, aliás, o laser também, assim, todos, claro. né? Os monotipos em geral, a gente sofre um pouco mais do que... E você começou no Optimist? Então, aí você cabia num Optimist, Cris? Então, eu não nasci com esse tamanho, entendeu? Não, mas peraí, com 12 anos você já devia ter esse tamanho. Não, eu comecei antes, cara, eu acho que foi antes disso, foi aquela história que, cara, a gente frequentava o clube todo final de semana, né? E aí eu ia pro clube com meus pais e meu pai tinha lá, de vez em quando eu ainda velejava com ele, que ele ainda estava velejando, eu ficava lá. Então, assim, tinha um convívio social muito grande lá no Yacht Clube Santo Amaro, né? E os pais, os amigos do meu pai, né, com filhos também, estavam com filhos e começou aquela, né, passada da tocha, né, das gerações. Cara, pô, os pais velejadores, os filhos vão começar a velejar. E aí começaram aqueles cursos de introdução, né, o Optimist. Eu lembro muito bem do dia que meus pais falaram, tem um curso de vela, tal. Cara, a minha resposta para eles foi exatamente essa. Não, eu prefiro esportes na terra firme. Essa foi a primeira, né? Não, né? E aí acabei, né, como todos os meus amigos lá acabaram indo, eu acabei falando, pô, vamos lá fazer, né? E aí, cara, é um negócio que é transformador, né, cara? Você, moleque, sair num barquinho por conta própria. Acho que talvez é a primeira vez que você tem o contato com essa coisa de liberdade, né? De você falar, porra, eu posso ser o meu capitão aqui, né? Autonomia. Você te dá uma autonomia para uma criança, cara, que, cara, você não tá dirigindo, tudo você depende dos seus pais, cara, entra no barquinho aí e vai até lá. É um divisor de águas, né? Com certeza. E você enfrentar, né? Tinha um dia que tem vento forte e tem, né? Tem todas aquelas coisas, as regras e que você começa a aprender. E, cara, como qualquer esporte, você começa a aprender, começa a ficar melhor, você começa a curtir mais, né? E aí vem os campeonatos, as viagens. Pô, final de semana era passar o dia inteiro velejando, de noite ia pra casa do amigo, dormia um na casa do outro. Cara, sim, uma família também. Um universo. Um universo ali, cara, que é muito além só da vela, né? Tem toda uma questão, né, de sociedade, de sociabilidade. Pô, eu tenho amigos até hoje daquela época, amigos pra vida, né? Verdade. E, cara, tenho muitas saudades dessa época, foi uma época muito, muito legal, cara. É muito gostoso. A vela, ela integra muito, a gente cria um senso de comunidade e eu percebo que a preocupação que a gente tem dentro do barco, quando a gente está velejando, seja com mais um ou com uma equipe de 8, 6 pessoas, esse cuidado que a gente procura ter com as pessoas dentro do barco, a gente traz para a terra também, né? O velejador, ele acaba sendo uma pessoa que se preocupa mais com as pessoas que estão, né, fazem parte da sua comunidade. E a gente cria uma família dentro da vela, né? Quanta gente hoje, até hoje, a gente conecta. Quer dizer, você vê,
eu vim do Brasil, tô aqui, falei, Cris, tô aqui, vamos conversar, isso aí é o que eu falo. Não é só o esporte aí, o esporte faz isso, né, Ale? O esporte é um conector assim, não existe coisa mais poderosa que isso, cara. Qualquer esporte, cara. Né? Transforma a vida da gente mesmo, né? Transforma, cara. Transforma. E você tem algum episódio na vela assim que você considera marcante, que você viveu, que você acha que, sei lá, você pode compartilhar com a gente aqui? Cara, assim, acho que tem várias coisas que eu me lembro, né, de alguns perrengues, de vento, assim, na Ilhabela. Eu lembro uma vez, numa semana de vela, entrou um sul lá, um temporal, assim, que foi bizarro, né, que eu acabei virando no meio do canal lá, não conseguia desvirar o barco, muita gente acabou ficando em São Sebastião de tão forte que estava o vento. Nossa, você estava de monotipo? Eu estava de laser. Laser? Tava de laser. Aí eu consegui desvirar, o meu mastro tinha pegou no fundo do canal, alguma área mais rasa lá, e aí eu demorei para desvirar o barco, tá, mas consegui voltar depois. E, cara, eu acho que tem várias passagens, né, cara? Eu sou muito amigo do Mark Conrad, que é filho do Reinaldo Conrad, medalhista olímpico e tal, e a gente velejava muito com ele, né? Ele tem aquela famosa regata, a Taça dos Lagos, que tem lá, e era uma farofa, né? Juntava, ele botava todo mundo no solim dele, e todo mundo ia velejar junto, e na verdade ele velejava, a gente ficava lá só comendo, né, no barco, né? Mas, cara, é uma coisa uma experiência tão marcante que eu lembro de vários detalhes daquela situação, né? O Reinaldo lá, pô, querendo ganhar a regata competitiva e a gente lá, meu, comendo salgadinho, né? Dando risada. E lembro... Era um barco oceano que você estava? Era um Solim, né? O Solim, que era uma classe olímpica, né? De 3 pessoas. Aí eram 5 moleques e o Reinaldo. Se matando. E o Reinaldo, assim, como ele era... Ele foi campeão... acho que foi bronze 2 vezes no Flying Dutchman, que é um barco que hoje... Nem sei se tem, mas é um barco extremamente rápido, e ele tinha os barcos, então a gente saía para eu e o Mark, a gente saía para velejar no Flying Dutchman, cara, puta experiência, né, um barco que, cara, ninguém tinha, né, então assim, tinha um portfólio de barcos que a gente podia, né, eu lembro da gente, moleque de Optimist, saía para velejar de laser, 3 moleque num laser, e aí o barco começava a planar e a gente entrava em êxtase, falava, cara, esse barco anda muito, né, comparado com o Optimist, o laser é um foguete, né. Então, assim, são várias passagens e caras que eu velejei também na minha, vamos dizer, carreira. Cara, eu velejei com o Reinaldo Conrad, ganhamos regata junto. Legal. Velejei com o... Ganhamos regata, inclusive, de Robert, de Jorge Zarif. Que legal, Cris. Né, com o Reinaldo. Pô, foi uma regata, assim, pra mim foi uma das mais incríveis, guerra de bordo no final, cara. Então, assim, é a nata da vela, né? E poder estar com os caras desse calibre, cara, né? É memorável, né, cara? O velejei com o Eduardo Souza Ramos, ganhamos regata de snipe. Velejei contra o Torben quando eu estava na classe Europa. Para mim é um dos barquinhos mais legais que tem. Acho que deu uma morrida na classe no Brasil, mas a classe Europa na época foi uma puta experiência, né? Cheguei a ganhar uma regata do Torben. Então, assim, são alguns momentos ali que você fala, cara, eu tô velejando com os caras, que são os caras, e eu tô aqui também, né, na mesma raia que eles. Então a vela propicia isso também, né? De você... Não tem muita separação, né? Você tá todo mundo na junto. Raia, junto, né? Ali, tá correndo atrás, né? E o último campeonato, a última vez que eu pisei num barco, faz um tempo, o Guilherme Almeida, o Madalena, que foi proeiro do... Cara, ele foi proeiro do Zarif, se não me engano. Ele me convidou para correr o Campeonato Brasileiro de Star, e eu corri, tava o Lars Grael, a gente ganhou a primeira regata, e a gente ficou em terceiro no campeonato, cara, e eu cheguei, foi um feriado, cara, eu lembro que no final, e é incrível, né, que aí eu fiz Ironman, fiz triatlon, assim, eu sou um cara super ativo, cara, eu cheguei em casa, arrebentado, Ale, mas arrebentado assim, era um exercício que eu não estava acostumado, né, e cara, você não tá treinado, você bate em tudo quanto é lá, você bate na retranca, você bate embaixo, você assim...
Então, assim, a minha última experiência foi legal, mas, cara, eu falei, cara, para encarar isso aqui tem que estar treinado, cara, porque cara, você erra na hora de colocar o pau de espinnaker, você erra e cara, você não tá condicionado, né? Seus movimentos não estão sincronizados, né? Mas, cara, deu pra ganhar a primeira regata, legal, deu pra ganhar um troféuzinho lá, terceiro lugar, com os caras na Guarapiranga. Porra, parabéns. Eu não sabia dessa história não, Cris. Que legal, mano. Mas eu né, ganhei Semana de Vela de São Paulo, na Europa, ganhei algumas coisas de Optimist também. E eu tava, assim, eu cresci junto com o Robert, né? A gente literalmente cresceu junto lá no ambiente do Yacht Club. A gente também fez faculdade junto, fizemos Mackenzie na mesma sala, a gente entrou no Mackenzie. E a gente matava a aula para ir pedalar na USP. E eu lembro... O filho do Robert não pode estar escutando isso. Pois é, essa gente tem que fazer um cut aí. Mas a gente não matava a aula, só o Cris. Então, a gente fazia... Não, na verdade, a gente ia junto para a faculdade, que a gente morava perto, em Santo Amaro, e a gente aproveitava para dar carona um para o outro. Só que tinha sempre o fator, né? O Robert estava na janela assim do Mackenzie, ele olhava assim e falei, pô, tá ventando, né? Já sabia que era o código pra gente ir embora mais cedo. Mas a gente treinava, a gente saía de casa com as bikes de manhã cedo, fazia o treino na USP, e aí a gente ia pra faculdade, tomava banho na casa desse Madalena, no Guilherme Almeida, e aí ia pra faculdade, começava as aulas de manhã, né? Então a gente treinou muito junto. A gente chegou até aí em prova de mountain bike no interior de São Paulo. É mesmo? Eu e o Robert pra gente fazer a prova. Olha aí. Então assim, ele sempre foi um atleta né, completo. Verdade. E a gente jogou tênis bastante também. Ele jogava tênis. Então foi legal, né, acompanhar participar. Aí teve uma época que você via a diferença, né, como ele começou a construir essa questão dele virar um campeão, né? O grau de determinação dele e obstinação para ele chegar, né, nos objetivos dele, né? E aí eu veredei pro tênis, tal, a vela continuou, mas ele seguiu firme, né? Que legal, Cris. Bacana essa história aí. Vamos trazer mas tem muitas histórias, viu, cara? Muitas histórias legais e tem até um cara que eu lembro muito dele e eu admiro muito, um cara muito bacana, que na época era o cara que dominava o Optimist. Era um chileno, o nome dele é Felipe Echenique. Cara, ele ganhava tudo, cara. Ele ganhava tudo. O Robert era um cara, né, top 5, top 10. Mas eu acho que o Felipe era um cara que ele tinha o dom, cara. Ele tinha o dom, cara. O moleque era incrível. E ele continuou na carreira depois? Não, então, eu fui pro Brasil, uma das minhas idas pro Brasil, eu marquei um almoço com ele. E aí eu falei, cara, né, você era um cara tão bom, meu, tão talentoso, né? Ele era um nível acima do Robert naquela época, né? Ele falou, cara, eu não consegui, cara. Eu me sentia muito solitário, né? Você tem que ter uma pegada para ser um atleta de alto nível de qualquer esporte, né? Então, assim, falava, cara, eu aqui na Europa, sozinho, né? Velejando, longe de todo mundo e, cara, eu não me senti bem, né? Eu não queria aquilo para mim. Apesar do cara ser... Acho que ele até foi para a Olimpíada no laser pelo Chile, numa das campanhas aí, mas ele não tinha o que, por exemplo, o Robert tinha, entendeu? De realmente, cara, isso aqui, ok, né? Eu sei onde eu quero... não, assim, eu acho que ele até tinha determinação, mas o lifestyle não dava certo, não funcionava. Cara, é que ele incomodava, né? Que nem um tenista, por exemplo, fala, pô, eu vou ter que ficar no tour aqui o ano inteiro, longe da minha família, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Né? Entendi. Ele não aguentou, acabou. Aí ele acabou, né? Ele começou e falou, cara, não é isso que eu quero, né? Ô, Cris, eu costumo dar de presente aqui no começo um bonezinho do Sailingcast pra você. Pô, Ale, obrigado, meu. Isso.
Ó. E normalmente a gente tem aqui os nossos apoiadores também, né? Que tem a Santec. Só que infelizmente não consegui trazer para cá, mas vou mandar para você. A próxima vez que você for no Brasil, você vai pegar um protetor Santec que tem uma tecnologia Grip System. Você vai ver que é revolucionário. Você passa e ele não é oleoso, ele seca, então ele não escorre quando a gente transpira, tá? Muito top esse protetor. Então são nossos apoiadores. Legal. Falando também da Rádio Vela Show, se você quiser escutar notícias do mar, sobre regatas, o que está acontecendo no mundo da vela, sintoniza aí Rádio Vela Show e o ITEC, a empresa do nosso amigo Marco Lagoa, que faz soluções de tecnologia de TI. Eu acho que é esse o recado que eu tinha que dar. Ô Cris, e a vela oceânica? Você teve alguns momentos com a vela oceânica ou você foi sempre mais dos optimistas? Ale, não tive vela oceânica no meu portfólio, cara. Adoraria. Aliás, se quiser me convidar quando eu estiver na Ilhabela, assim, vai ser... Era aí que eu queria chegar. Vai ser um prazer, porque, cara, a vela é um esporte... Assim, eu acho que eu passei por todas, cara. Velejei de todas as classes olímpicas que você pode imaginar, mas a oceânica não... Eu trabalhei, na época do Ativo, a gente fez coisa com a Semana de Vela, a gente prestava serviço lá, mas nunca, cara, eu nunca pisei num oceânico, cara, você acredita? Não acredito, não. Também não acredito, cara. Eu Tá no meu, tá faltando isso no meu... Então o convite já está feito. Quando você estiver no Brasil, vá até Ilhabela, com certeza a gente vai velejar no oceânico. E se você quiser programar, a gente planeja uma regatinha. Vai ser... Pô, melhor ainda, né? Eu gosto de competição. Então, competição é sempre bem-vinda. Aí uma regatinha a gente combina lá, porque sempre a gente precisa de velejadores, sempre a gente precisa de novos integrantes. Uma coisa que eu falo que às vezes o pessoal fala, poxa, falta integrante e tal, mas às vezes pode trazer uma pessoa que não tem experiência, mas quem sabe essa pessoa se torna um próximo velejador, né? Sim. A gente precisa motivar as pessoas a aderirem à modalidade, né? Eu, por exemplo, sou um cara que tem uma história de vela diferente da tua. Eu fui conhecer a vela já adulto, né? O meu negócio de criança foi judô e tal, por influência do meu pai, mas eu não tive nenhuma influência familiar com a vela. Foi a frequência, foi o fato de frequentar a Ilhabela que eu acabei conhecendo a vela, e aí eu comecei. Na verdade, eu comecei a aprender na represa. Né? Tive um Hobby 14, depois um 16, aí levei para a ilha e aí daí para frente minha vida na vela foi se transformando. Mas diferente de você, eu fui depois de adulto e como vela recreativa mesmo, né? Então, isso que é legal, porque as pessoas às vezes imaginam que só pode ser competição, não, pode ser recreativo, passar o final de semana com os filhos, com a família, né? Na praia, dando uma velejadinha num ding, num laser. E aí acabar pegando gosto pela brincadeira e pode até virar um cruzeirista, um regateiro aí, do jeito que a gente fala. Mas eu volto, viu? Sim, espero, tá nos meus planos. Eu comentei até com minha esposa, a gente estava um dia aqui num lugar super bonito aqui na cidade, chama Torrey Pines, é um parque estadual, tem várias trilhas e você tem uns mirantes de frente para o mar. A gente parou num banco lá, fiquei olhando o mar, falei, cara... Aí eu falei dela da vela, né, cara? Como é incrível, né, cara? Você ouvir aquele barulho da água, né? E de você controlar a vela e os cabos e toda aquela parafernália, cara. Como é incrível, né, cara? Você, né? É doido. Só quem faz que consegue saber o que é isso, né? Me deu uma nostalgia, assim, de ver o marzão ali e falar, cara, imagina velejar aqui, né? E a gente tem condições ótimas aqui, né? Cara. Inclusive aqui, olha, aqui é a Baía de Coronado, né? O último campeonato mundial de Star foi exatamente nessa... É mesmo? Aqui na Bahia? Aqui, Puta, que o clube deve ter sido lindo, hein? O clube, cara, eu tava numa viagem de bike com clientes, eu não consegui. Mas eles saíam por aquele canal ali, o clube ficava ali atrás. Sei. E a raia era... que conecta com a Bahia? Tem uma conexão ali. E aqui foi a raia do campeonato. Né? Então vira e mexe tem campeonato aqui. Essa aqui é vamos dizer, a nossa raia principal aqui em Coronado. Então quando você viu
America's Cup era aqui que estava acontecendo? Que legal, cara. Aqui é o lugar mais, muito bonito, mais premium do, né? Você tem Downtown San Diego para lá, né? Que você tem até muita atividade de navio militar e tal. E aqui fica mais reservado, aqui a raia da vela. Então você está no pico. Que legal, cara. E o vento predominante, ele é sempre nessa direção aqui, onshore, assim, ele vem mais para cá, assim, pelo que eu tô vendo. Ele é um... Depende do ano também. Ele é tipo ele é um nordeste, né? Depende, é o que mais sopra, né? A semana inteira teve assim, mas ele não costuma ventar muito forte aqui, é um vento mais mediano, né? E eu tenho percebido que eu acho que o vento tem aumentado um pouco aqui. Não sei se tem alguma influência, mas eu tenho visto que tem dias, assim, esses últimos dias até ventou bastante aqui, também depende da época do ano. Mas é isso, cara. Geralmente ele sopra nesse nordeste. Né? É uma bela raia aqui. É uma bela raia. Maravilhoso. Cara, você tem que retomar assim essa sua... Eu sei que você pratica outros esportes e tal, mas não deixa a vela não, cara. Você é um cara não, a vela, você é um cara vela tá no coração. Que não ajuda tem... a construir esse legado que eu falo, né? A minha missão com o Sailingcast é construir um legado da vela brasileira, né? Eu acho bacana que a gente tem hoje em dia esses recursos tecnológicos que facilitam com que a gente consiga guardar, porque você tem história na tua cabeça, eu tenho história, o Robert, cada um com quem eu converso tem uma história diferente, né? E que pode servir também como inspiração para os novos velejadores, as novas gerações e tal, né? Então, caras com uma história como você tem, como o Marco Lagoa, o Pera, com quem eu já conversei, o Betão Pandiani, cara, tanta gente já passou por aqui e ainda espero que mais pessoas passem por aqui, com essa ideia de que a gente precisa trazer para as pessoas o conhecimento daquilo que a gente aprendeu, né? Eu acredito muito em legado, né? E eu acho que a gente partir dessa para uma próxima e não deixar nada aqui, parece que fica muito vazio. Então eu tenho um pouco dessa missão, né? E quem me ajuda são vocês, com quem eu converso. Basicamente, esse espaço aqui não é meu, é um espaço de quem eu convido. E as pessoas que assistem, né? Então eu acho que é um projeto que eu acredito bastante e eu acho bem legal poder contribuir com esse legado. Mas me fala uma coisa sobre os esportes. O que você anda aprontando? Você anda pedalando? Eu sei que você tem o Seven Sherpas. Conta pra gente um pouco o que é o Seven Sherpas aqui em San Diego e o que você anda fazendo? Triatlon, bike? Qual que é o teu... tênis? Eu sou um triatleta aposentado, mas o lifestyle continua, né? Eu acho que eu entrei no modo cruzeiro, né, cara? Eu acho que é legal essa coisa do cross, né, de esportes, né? Então eu pedalo, eu corro e tenho nadado um pouco também. Mas mais para manter, cara. Eu acho que eu virei um pouquinho a chave do competitivo, né? De ser competitivo. Porque eu já fiz, cara, competiu pra caramba. Fiz 10 Ironman, assim, eu cheguei... 10 Ironman? Eu cheguei, assim, eu fiquei numa fase muito hardcore, assim, no sentido de treinar muito. E, cara, assim, consome muito tempo o triatlon, né? Muito tempo pedalando e, assim, e hoje, cara, eu quero ter uma vida um pouquinho mais equilibrada, porque eu também tenho meu filho, eu gosto de estar com ele. Ele está jogando tênis, eu escolhi o tênis por enquanto, né? Vamos ver o que dá. Eu gosto de estar um tempo com ele. Se eu sair para fazer treino de pedal, 4, 5 horas, você volta, né? Então, assim, eu quero balancear melhor as coisas e acho que minha carreira no triatlon foi muito boa, muito além do que eu imaginava. Eu fui 3 vezes para o Mundial de Kona, coisa que, assim, eu queria ir uma vez, fui 3, eu tô no lucro, né? Então, eu acho que eu, de certa forma, penduro aí a chuteira. Eu continuo, mas competitivamente, eu não sei se eu volto a fazer Ironman, não sei se eu teria vontade. Você falou isso alguma vez? Você falou isso antes? Tipo, eu acho que eu não vou mais e acabou indo? Alguma das vezes que você fez, ou não? Ou quando você decidiu que não ia fazer, você realmente parou? Porque às vezes fica aquela vontade, falou, pô, eu vou parar, mas acho que esse ano eu vou de novo. Não, é que assim, o Havaí não é querer, né? É uma prova muito difícil de classificar, assim, nas devidas proporções, é quase, você fala, pô, eu jogo tênis, eu vou jogar Wimbledon ou Roland Garros. Então, assim, sempre foi um sonho
tá? E eu fiquei, né, algum tempo tentando, e quando eu consegui, foi um sonho realizado, né? Eu já podia ter parado ali. Entendi. Mas eu ainda tinha muita lenha para queimar, eu ainda, né, tinha 25, 30 anos, continuei treinando, continuei melhorando, e aí tive a oportunidade de ir de novo e a terceira vez também. Então, assim, pô, né, tipo, macaco, você quer banana, né? Então, por isso que eu falei. Né? Fala que vai parar, mas ainda continua fazendo. Mas aí, assim, eu acho que a vida vai mudando também, apesar de eu estar num lugar que as condições de treino são ideais, não é uma coisa que eu quero dedicar tanto tempo mais, né? Eu tenho ficado bastante na quadra com meu filho, então eu voltei para o tênis um pouco também, né? Que foi um esporte que eu cheguei a jogar até profissional um ano. E acho que aí eu vou, assim, voltei pro tênis, agora falta voltar pra vela, né? E levar ele junto. Eu já levei ele pra velejar algumas vezes, pô, ele curtiu pra caramba. E aí, cara, a Seven Sherpas, na verdade, foi meio que o passaporte para vir morar aqui, né? Eu falei, pô, eu quero me mudar para San Diego, um lugar que eu me sinto em casa desde o primeiro dia que eu vim para cá, mas como é que eu vou fazer lá, né? E eu pensei em montar essa empresa que desenha experiências esportivas customizadas. Então, são pessoas que vêm para cá para fazer viagem de bike, training camp de triatlon. A gente teve até algumas viagens de surf que a gente fez, de tênis. Então, assim, a ideia, o conceito é explorar o mundo através do esporte. Uma experiência através do esporte. Através do esporte. Então, cara, não é o cara que vai ficar sentado na piscina o dia inteiro. Nós vamos fazer. Então, a gente tem, por exemplo, parques nacionais, a gente leva o pessoal para fazer os hikes no Yosemite. O cara quer conhecer Napa Valley, mas o cara vai chegar pedalando na vinícola. Que legal. Né? E tem viagens que são um pouco mais hardcore, por exemplo, São Francisco, San Diego, aquela viagem que todo mundo, 99,9% das pessoas faz de carro, a gente faz ela de bicicleta. Caramba. E cara, não existe forma mais incrível de você conhecer um lugar do que de bike. É verdade. Porque você vai no seu tempo, você para, você sente o cheiro das coisas, você percebe aquilo de uma outra forma. Então assim, São Francisco, San Diego, cara, você conheceu a Califórnia. É verdade. Né? E tem uma que é a Extrema, que é um projeto que a gente já faz praticamente todo ano, que é o Race Across America. Que aí o buraco é mais embaixo. Porque é uma prova que larga aqui em San Diego e vai até a outra costa. Você cruza os Estados Unidos pedalando. Dia e noite, sem parar. Né? Você pode fazer em equipes de 4, de 2, e tem cara que faz solo. Tá? Tem uns malucos que fazem solo. Aliás, a maioria está fazendo solo agora. Tá rolando essa prova agora? Não está rolando, mas... Você fala que hoje em dia a maioria faz solo. Assim, a barra, ela vai aumentando tanto que assim, quarteto, cara, entendi. todo mundo faz. Né? Não é bem assim, mas assim, entendi. Eu quero o cara que faz solo, cara, o cara quer... Entendi. Né? Quantos dias é uma prova dessa? Cara, o solo leva geralmente de 10 a 12 dias, tá? Com privação de sono. Né? Assim, se o cara para dormir, ele está perdendo tempo. Parado, né? Entendi. Tanto que, em edições anteriores, teve acidente porque o cara dormia na bike. O cara dormiu na bike, cruzou a pista, foi atropelado, cara. Você tá brincando. E aí eles agora... dorme, Ale, porque assim, você... A tua adrenalina, ela cai de um jeito. Entendi. Você chega num estágio de exaustão tão grande que o teu corpo, ele é que nem um interruptor, cara. Você desligou, apaga. Caraca, mano. Perde o controle das funções E os quartetos geralmente levam 7 dias, 6 a 6 E você consegue fazer essa experiência para quem quiser participar de uma prova dessa, é isso? Então, a gente é contratado, né, como empresa para montar toda a parte logística, todas as reservas, toda a montagem do time, toda a estratégia por trás de uma jornada dessa de cruzar os Estados Unidos, né, toda a interface com a organização da prova, tem todo um protocolo, tem uma série de documentações que a gente tem que fazer, né, adesivação de carro, tem luzes especiais no carro, tem montagem de equipe com um cara que é um chefe de equipe, um cara que é fisioterapeuta, um cara que é nutricionista. Caramba, uma então, equipe assim, multidisciplinar trabalhando junto.
eu costumo dizer que é o seguinte, é um Big Brother acelerado, porque são 7 dias que você tá ali, cara, assim, com privação de sono, privação... Extremo. É extremo. E aí você... É quase um estudo sociológico, entendeu? E aí você tem que saber montar esse time para colocar as peças certas. Se você coloca... Entendi. Né, Se errar uma pecinha... Cara, você mela a viagem, né? E obviamente, assim, o fator segurança tem que ser número 1. É verdade. Né? Então é segurança e relacionamento. Boa. Né? Olha então só. assim, eu acho que você pode até fazer um gancho com uma regata de longa duração. Você precisa ter... Imagina você dá briga no barco, né? Esquece. Cara, acabou para todo mundo. Tem performance, né? Então assim, o cara tá lá gastando uma grana para fazer e o negócio não é prazeroso. E deve ser mais comum do que a gente pode imaginar. Né? É muito comum. Né? É muito comum e eu acho que essa é a nossa, vamos dizer, um dos nossos papéis mais importantes como empresa que organiza a evitar que isso aconteça de qualquer jeito, cara. Ajudar a ter sucesso com o objetivo de concluir a prova com segurança e... É isso aí. E a última, vamos dizer, que todo ano a gente vai melhorando, né? Todo ano a gente quer que seja melhor, tal. O que a gente pode traz de volta, fala, bom, como é que foi, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar. A gente criou um RH dentro da equipe, que é assim, é o cara que vai cuidar das pessoas. Que legal. Né? Para não ter fofoca, para não ter... Né, o cara às vezes dá uma resposta aqui, o cara vai lá e... porque se pensar, tá todo mundo com privação de sono, não é só o atleta, né? Todo mundo tá meio estressado. Não, o atleta é o de menos, né? Porque ele está sendo servido. O staff, né? Muita gente vai para uma prova dessa pensando no atleta. Cara, se o staff der problema, acabou a prova pro ciclista. Entendeu? Verdade, o staff que não pode perder a mão para não prejudicar o atleta. O time é o staff e o atleta. Entendeu? E a gente vê exemplos assim bizarros de discussões, de brigas, de caras até que falam, tá bom, eu vou embora, o cara sai andando no meio do Kansas lá, o cara pega as coisas e vai embora. Aí vai achar o cara onde depois? Deixa ele aí. Deixa ele aí, é melhor. E Cris, não tem nenhuma dessas ainda com os Seven Sherpas de vela? Vamos fazer um? Cara, daria para fazer aqui em San Diego? Sim, não, lógico. Sim, eu acho que o que a gente acaba fazendo muito, que é o triatlo, o ciclismo, é até por uma questão de curadoria, né? De eu estar muito envolvido com esses esportes, né? E eu também ter o networking de pessoas que fazem. Mas qualquer esporte, a gente estava desenhando uma de surf. Porque se você pegar a música, o Surfing USA do Beach Boys, cara, você pegar os lugares que ele fala na música, cara, é tudo aqui. É tudo aqui. Vai desde Trestles, lá onde vai ser a Olimpíada, lá em Los Angeles, até Del Mar, La Jolla, Swamis. Você pega a letra da música. Então, assim, dá pra gente desenhar uma experiência. Né? Golfe também é uma outra experiência. A gente tem campos de golfe icônicos aqui. Então, assim, ela pode ser modelada para qualquer tipo de esporte. Né? Então, por exemplo, tá aqui o convite. Se você vai ser o curador da primeira viagem sailing na Califórnia com a Seven Sherpas. Fechado. Cara. Vamos fazer. Cara, acho que... Vamos fazer a trip sailing cast na Califórnia, San Diego. E o que a gente gosta de fazer também, Ale, até para o pessoal que está vendo entender, assim, é uma viagem de vela, mas a gente gosta de colocar várias outras coisas também, não é só velejar. Vai ter a parte gastronômica, vai ter a parte de turismo, vai ter a parte de compras, talvez, né? Por isso que eu digo, a nossa experiência ela é bem customizada, porque primeiro eu quero entender o perfil do cara que está vindo, o que esse cara gosta. Ele gosta de cerveja? We're good. Thank you. Yeah, can I have a more ice tea with squash lemon? Tipo assim, você não perguntar pro cara se gosta de vinho ou cerveja. Eu gosto de vinho. Aí você leva ali numa cervejaria, fala, pô, mas... Então assim, conhecer bem o perfil do cara que está vindo, né, do grupo que está vindo, é importante. Então, ciclismo. Com certeza. Cara, os caras estão acostumados a pedalar 30, 40 por dia, eu não posso colocar eles para pedalar 150. É verdade. O cara vai me odiar.
a experiência do cara não vai ser ser horrorosa. legal. Então a mesma coisa, pô, vamos fazer uma sailing trip? Vamos entender o grupo, vamos customizar a experiência. Pô, vocês querem ir num shopping, querem fazer compras? Ah, tem um lugar. Ah, vocês querem ver cervejaria? Ah, vocês querem conhecer o deserto? Enfim, o que é legal aqui, Ale, que é o seguinte, é uma Disneylândia outdoor. Legal. O esporte, a atividade outdoor que você quiser fazer... Durante o ano todo. Durante o ano todo. Eu sou muito fã dessa época aqui, que é o spring, né, a primavera. Acho que para mim é a que eu gosto mais. E o outono, né? O verão é muito bom, principalmente aqui na costa, que você tem essa brisa fresca. No deserto, lá para dentro fica um pouco quente. Mas eu acho que para mim a primavera é mais legal, né? É a melhor fase, cara. E o inverno não é tão frio, cara. É um inverno gostoso, né? Que você coloca uma fleece, alguma coisa, você tá tranquilo. Não, tá uma delícia, né? E quem quiser ter uma experiência ou falar com o Cris, com o Seven Sherpas, como é que faz, Cris? O nosso site tem o site, né? O sevensherpas.com, e o Instagram é o @sevensherpas. Seven Sherpas desse jeito, 7 Sherpas, né? Pode mandar mensagem por lá. No Insta, tem o Insta. Tem o Instagram, Seven Sherpas. @Seven Sherpas. Pô, que legal, Cris. Muito bacana esse papo aqui. Eu costumo falar para o pessoal, eu gosto tanto de história, eu gosto mais de escutar a história do que de contar. E eu falo que todo mundo que já passou pelo Sailingcast, que eu costumo dizer que é uma horinha de conversa, mas eu percebo que sempre é pouco, uma hora, porque é tão gostoso falar de vela, de esporte, conversar com gente que gosta das mesmas coisas, né? Então a gente tem sempre muito assunto para falar. Então eu acho que esse aqui é só uma primeira conversa, Cris. Já fica aqui o convite. A gente faz um depois, quando estiver rolando o Sailingcast, a viagem Sailingcast aqui. Isso, exatamente. Vamos fazer em breve, não pode deixar de passar muito tempo, não. Mas você, quando estiver no Brasil, já está convidado também para ir para a ilha. Vai ser tanto para velejar, é um prazer, se tiver como a gente combinar, numa época que for semana de regata, tiver regatas. E também para a gente gravar um episódio lá no estúdio, lá. Vai ser um maior prazer, Ale. Eu acho que para quem está aqui na minha cadeira, né, falando, eu acho que esse formato de podcast é muito bacana. Você está de parabéns aí pela iniciativa, porque assim é um negócio tanto para você quanto para mim, né, de contar. Eu acho que é quase uma terapia também, então, né? E eu fiquei super feliz de você ter me dado um alô para a gente conversar. E puta, eu adoro, assim, falar, né, dessa minha paixão que são os esportes. Né? Tudo que eu fiz sempre foi relacionado ao esporte e vou continuar fazendo daqui para frente. E aproveito também para te dar sem você entrar no clima aqui, a nossa camiseta oficial. Vou abrir, eu vou vestir a camisa Seven Sherpas. Literalmente. Tá bonita, hein, cara? Obrigado, adoro essa cor. Essa camiseta aí, Ale, foi um dos grandes assets da empresa, cara, porque o pessoal, pô, imagina, o pessoal adora essa camiseta. É gostosa. E eu quando eu vou no armário ali, cara, é a camiseta que eu mais gosto de usar, porque o tecido dela é delicioso. É gostosa, né? Bem gostosa. E tem gente que até fala, pô, a minha tá no osso aqui, me arruma mais uma, tal. Então eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai fazer um Sailing Cast com Seven Sherpas. Bom, Seven Sherpas já é um parceiro Sailing Cast, assim, que a gente precisar fazer para ajudar. Conta comigo lá. Obrigado. Ilha. Fazer com você vai ser melhor ainda. Você é um cara que merece, cara. Eu admiro muito aí. Para quem não sabe, né, o Cris, ele foi o idealizador do Ativo.com no Brasil, né, um site muito conhecido nos anos 2000 e... A gente lançou em 2000, né? De 2000 até 2012 foi quando eu estava à frente lá da operação. Cris fez um baita de um trabalho aí, pioneiríssimo no mundo digital, quando ainda não se falava quase nada de mundo digital no Brasil, né? O Cris foi pioneiro, construiu um trabalho maravilhoso, né, Cris? Que fazia inscrições de diversas modalidades esportivas, as corridas, as regatas, natação, você cobria essas modalidades e criava essa conveniência para inscrição nessas provas, né?
Era basicamente isso que o ativo fazia, se propunha a fazer. E depois também tinha o registro das imagens que o pessoal que participava das É provas isso aí. ainda É podia isso aí. comprar uma foto, alguma coisa assim, né? A gente otimizou, a gente digitalizou aquele processo, né? Que nas corridas, nos triatlos, nas provas de muita participação era mais complicado, né? Na vela, teoricamente, o cara talvez não se incomodasse tanto de ir lá na FEVESP, lá fazer a inscrição dele, né? No papel e não sei o quê, mas a gente informatizou esse processo, né? Usando a internet como meio de, cara, o cara fazia a ficha na mão. E aí ele tinha que digitalizar aquela informação para ir na súmula. Cara, a gente já fez todo o processo para isso já ir direto, o cara fazer da casa dele e o pagamento. Pagava com cartão de crédito, boleto, Isso há transferência. mais de 20 anos, Cris, né? Foi mais de 25 anos, cara. 25 anos, mais. 25 anos. E aí a gente também fez a outra, vamos dizer, o pulo do gato foi a parte do registro, né, dessas fotos. Foi quando a foto digital estava começando, cara. Porque antigamente era tudo impresso, Eram né? as câmeras aqui, era 11 megapixels o máximo. Você tirava uma foto, aí depois de 3 segundos você tirava outra. É mesmo. E a gente chegou a fazer cobertura da Semana de Vela de Ilhabela, da Semana de Vela de São Paulo, de tirar foto dos barcos, então, o pessoal velejando e disponibilizava no site. Né? Eu lembro mesmo. Então, Que legal. mas assim, a vela não foi fácil, viu, cara? Assim, a gente né? encontrou resistência, assim, acho que talvez a velha guarda. Talvez. Hoje tem mais gente, eles precisam de uma certa automação também. Tem, se não me engano, uma pessoa que eu vou te apresentar. Ele é Comodoro da BBC e ele é o Bayard Neto. Não sei se você conhece o Bayard. Não. O Bayard, eu acho que ele me comentou que estava construindo alguma coisa similar a isso. Quando ele falou, eu falei, poxa, você conheceu o Ativo.com e tal? Eu falei, não me lembro e tal. Vou conectar você com ele para vocês conversarem. Eu nem sei como esse mercado está hoje, né, Ale? Mas assim, na época que a gente fez, a gente era pioneiro e a gente ficou uns bons 4, 5 anos navegando sozinho. Aí, cara, hoje em dia tem milhões de concorrentes, a tecnologia mudou completamente. Né? Hoje você tem players aí, não só no esporte, mas soluções de transação de ticket, essas coisas. Que não vários, existiam né? na época. Não. Existiam. E aí depois você teve uma transação financeira de venda, o UOL, alguma coisa assim? Como é que foi? Porque eu vejo hoje, quando eu entro, o Ativo.com continua, mas parece que está dentro de uma plataforma da UOL, é isso? Então, na verdade, a gente chegou a fazer, tá embaixo do UOL, aí era aquelas transações com os grandes portais para gerar tráfego e tal, porque a gente tinha um modelo de publicidade também, né, além da parte de serviço. Então o UOL acabava também trazendo, a gente tinha conteúdo específico dessas modalidades e o UOL acabava replicando lá, né, dava home do UOL, explodia o acesso e a gente conseguia capitalizar isso com publicidade. Entendi. Mas a gente vendeu, na verdade eu vendi para um outro grupo, na época chamava Grupo Esfera, que eles tinham, eram multiplataformas, tinha revistas segmentadas de corrida, de triatlo, de ciclismo e eventos. E a gente entrou para ser o braço digital do grupo. Né? Então, coisa que fazia bastante sentido, porque quando eu saía depois para vender comercialmente, eu vendi o grupo e não só a plataforma digital. Né? Então a gente trouxe a expertise do digital para dentro de um grupo que era evento e mídia impressa. Cara, parabéns, um baita de um trabalho, eu me lembro, acompanhei você bem de perto na época e tal, e assim, o teu pioneirismo foi impressionante, mais de 20 anos, 25 anos atrás, falando de digital business, coisa que pouca gente sabia duro o que era ser o isso. pioneiro, é complicado, né, Ale? Porque os caras falam, o que esse cara tá falando, né? Tem prós e contras, né? E eu lembro que tinham eventos lá que a gente queria ter no nosso portfólio, cara, que eu só fui ter 4 anos, 5 anos depois de 10 reuniões. E, cara, ficava lá, uma hora vai. E isso é uma característica que você tem dentro do mundo
corporativo, vamos dizer assim, um empreendedor, empresário, que você acha que tem a ver com essa personalidade que o esporte também cria na gente, de não desistir? Total, meu. Total. O esporte é um dos grandes atributos que o esporte entrega, né, para quem faz, assim, e acho que até os esportes de endurance são até mais por causa da característica, né? Então, assim, sem dúvida alguma, né? Eu acho que também pode ter um pouco de personalidade também, né? Mas, né? Não existe essa coisa de, né, quando eu estou numa prova, né, um Ironman e tal, não existe o desistir, assim, uma coisa que nem passa pela cabeça. Não pode passar, né, cara? Você se preparou, você está preparado, você fez o treino direitinho, então agora é entregar aquilo que você esperava. Não tem. Não, assim, eu vou te falar, não tem essa opção. Então. Não tem. Essa porta ela nem existe. É isso que não faz é que ela, a diferença. não é que ela não abre, ela não existe. Nem existe. Não, zero. Só se eu morrer. Se morrer, aí não tem jeito. Aí é até contra-intuitivo, né? Que não era o que você queria. E aí você traz essa personalidade para dentro do negócio, porque 4 anos depois, 5 anos depois que você consegue vender para um cara, é que você continua ali acreditando naquilo que você estava fazendo. Não, e era engraçado, você participou, né, desse processo também, né? Você também trabalhou lá. E o Fábio, meu sócio, eu lembro que às vezes a gente tinha umas conversas que ele queria meio que, pô, as coisas estavam difíceis, né, cara? Não é negócio nada de braçada, cara. E ele queria meio que, não sair, mas ele dava uma desanimada e tal. Eu virava pra ele e falei, cara, e se amanhã a gente fechar esse contrato aqui? Ou aquele contrato? E você sair um dia antes? Entendeu? Cara, amanhã você não sabe o dia de amanhã. Você sabe que é aquela história do quinto Beatle que teve, né? Não era o Ringo Starr, o baterista original da primeira formação dos Beatles, era um outro baterista. Não sabia. Aí o cara saiu, entrou o Ringo Starr e depois virou Beatles. Aí fala, cara, pois é. Meu amigo. Pois é. Então, assim, é difícil, porque a jornada não é fácil, né? Então, assim, eu tô com uma outra ideia agora, que eu tô trabalhando já há 1 ano e pouco. Pô, e tem dia que eu falo, cara, será, meu? Dá uma desanimada, né? Mas aí eu penso assim, cara, se amanhã eu ver um cara que fez exatamente isso aqui... Você pode ter certeza. O que eu vou sentir, a dor de cotovelo, e aí vem aquela, não, roubaram a minha ideia. Cara, não tem essa, você tem que executar, cara. Ideia todo mundo tem. Agora, executar... É a diferença de quem tem resultado para quem não tem, né? Executar com... Então, assim, é por isso que tem dia que eu dou uma desanimada, mas falo, natural, cara, eu acho a ideia boa, uma hora ela vai aparecer aí na mão de outra pessoa. Essa pessoa tem que ser eu. É isso aí. Porque eu acho que a partir do momento que a gente mentalizou, o troço já foi pro universo, né? Se não for a gente que vai fazer, alguém vai fazer. Claro. Ô Cris, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Vamos continuar esse papo aqui, também tomar nosso drink. Mas vamos fechar aqui esse papo e fica de novo o convite para você velejar lá com a gente. Vai ser um grande prazer ter você lá com a gente. Vamos combinar mesmo. E também gravar lá com a gente no estúdio do Selincast. Eu costumo fechar aqui com uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Então eu falo, tudo isso aqui acontece e você fala porque o vento nos conecta, beleza? Então galera, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Esse papo aqui foi maravilhoso, nesse lugar incrível. Você que ainda não é assinante do canal, assina o canal, segue as nossas redes sociais. 7sherpas.com vai encontrar, né? No Instagram também. E, Cris, tudo isso aqui acontece por quê? Porque o vento nos conecta. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Ale. Valeu.